Como era a cidade de Pérgamo, templo com altar para Zeus, 4 seitas, trono de Satanás, Antipas, Balaão, Nicolaítas, Maná, Pedra Branca, tudo isso são palavras, dúvidas que nós vamos trabalhar na aula de hoje sobre Apocalipse capítulo 2 e nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17, que é a carta direcionada à igreja de Pérgamo. Olá, igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Estamos aqui hoje para continuar o nosso estudo sobre Apocalipse. Nós que estudamos aí já o capítulo 1, algumas regras para interpretar o livro de maneira mais correta. Aprendemos também aí as 2 primeiras cartas do capítulo 2, tanto para a igreja de Éfeso quanto para a igreja de Esmirna. E hoje nós estudaremos a carta direcionada à igreja de Pérgamo. Você deve ter visto aí na introdução os diversos temas, assuntos que nós vamos tratar na aula de hoje. Então temos bastante coisa para aprender. Faça a sua oração, dê uma pausa nesse vídeo agora se você não fez. Nessa oração pede a Deus para iluminar a sua mente, para que nesse estudo você possa ter não apenas a consciência teórica do texto, a interpretação mais coerente do texto, mas também peça a Deus para que você possa aplicar em sua vida aquilo que nós vamos aprender aqui hoje. Amém? Então já vamos ler a carta. Estou no Apocalipse capítulo 2 e nós vamos ler hoje a partir do verso 12. E é direcionado à igreja de Pérgamo. Então vamos ler aí, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém? Então nós lemos aí a carta direcionada à igreja de Pérgamo e vamos fazer um estudo apurado de cada uma dessas referências, de cada um desses versículos que nós lemos, e primeiramente conhecer um pouco da cidade de Pérgamo. Então repare aí nas imagens que você está vendo. A cidade de Pérgamo era uma cidade construída sobre uma coluna cuja altura chegava a 300 metros acima da região ali que a circuncidava, Era uma cidade sofisticada. Lá, por exemplo, havia uma biblioteca com um acervo de aproximadamente 200 mil volumes. A cidade de Pérgamo também era uma cidade, assim como Éfeso, que tinha muita idolatria, mas especificamente com 4 grandes seitas que tinham lá na época, que era de Zeus, Dionísio, Asclépio e Atenas. Inclusive, alguns estudiosos pensam que o trono de Satanás, que a gente acabou de ler aqui, onde diz que a igreja estava exatamente onde o trono de Satanás estava, é por conta exatamente dessas 4 grandes seitas existirem naquele lugar. Ou até pelo trono, de fato, literal, que existia para um desses deuses aí, que era Zeus. Existia um grande
altar para esse Deus, e alguns então denominavam a cidade como o trono de Satanás, este trono aí, beleza? Então a gente já até inclusive definiu então um pouco sobre como é a cidade e um pouco também da definição do porquê ali é chamado de trono de Satanás. Outra coisa curiosa também é que Jesus nesse momento, ele fala com João que esta igreja de Pérgamo, ela não negou nem na época de Antipas, né? E quem que é esse Antipas? A Bíblia não deixa claro, não tem nenhum registro que especifique quem é esse Antipas, mas só na leitura cuidadosa dessa passagem dá a entender que ele foi uma pessoa fiel, testemunha da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, do Reino de Deus, e que morreu por isso, se tornou um mártir. Aliás, para você que não sabe o que é mártir, mártir, né, no significado da palavra, significa testemunha. E um mártir ele era reconhecido por aquele que morreu por aquilo que ele testemunhava. Então a gente teve Estevão aí, o primeiro mártir da igreja, e depois diversos mártires, né, pessoas que morreram pelo testemunho de Cristo. E aqui, na carta a Pérgamo, a gente vê que Antipas foi um mártir, né, dessa igreja de Pérgamo, mas mesmo a igreja de Pérgamo, no meio de um contexto onde se tinha tanta idolatria e um dos seus homens, né, seus representantes, que é no caso aqui Antipas, foi morto, né, por causa do que testemunhava, ainda assim a igreja ela permanecia firme em Cristo. Então isso é exaltado aqui nessa referência, né? Ainda que eles estejam num lugar onde é o trono de Satanás, onde há tanta idolatria, ainda que eles estejam num lugar onde um dos testemunhas, Antipas, foi morto por causa do testemunho de Cristo, e eles continuavam firmes, né? Mas aí vem os problemas, né? E o primeiro problema apresentado aí, que Jesus apresenta, é que ele tinha algumas pequenas coisas contra essa igreja. Uma delas é que dentro desta igreja havia pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Não sei se vocês recordam, mas a história de Balaão ela se encontra no livro de Números, lá na Torá, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Então antes de Deuteronômio aí, depois de Levítico, no capítulo 22, começa a narrar a história de Balaão. E aí, basicamente, a história se passa num contexto onde a cidade de Moabe, os moabitas, eles estavam com receio, com medo do povo de Israel. Porque havia sido noticiado no mundo inteiro o que o povo de Israel fez com o Egito, o que o Deus de Israel fez com o Egito. E o que eles já estavam fazendo, né, com Jericó e com tantas outras terras. Enfim, no caso, na situação ali específica, ainda apenas com aquilo que ele tinha feito no Egito e no deserto. Bom, o rei naquela época de Moabe era o rei Balaque, filho de Zippor, se eu não me engano, ou Peor, não me recordo agora, vou colocar aqui a informação correta. Mas este rei, ele então decidiu elaborar uma estratégia, convocando um profeta chamado Balaão, que era um profeta de Deus naquela época, e chamou Balaão e falou assim: olha, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar, né, dinheiro, riqueza, e você, em troca, amaldiçoa esse povo, para que esse povo não venha aqui e destrua a nossa terra e nos roube, porque o povo de Moabe já estava tendo essa espera, né, essa expectativa. Aí então, Balaão disse que não iria fazer isso, que ele inclusive se retira um dia para falar com Deus, e Deus o responde dizendo que não era para ele ir. Ele então no outro dia fala: olha, eu não vou, e pronto. Beleza. O rei Balaque ele insiste, até que então Balaão ele decide ir, né? Inclusive tem até uma coisa curiosa ali no texto, porque Deus ele fala, né, nessa insistência para que Balaão então vá, e depois se ira por ele ter ido,
mas pelo que eu entendi, o que dá para entender do texto talvez seja que a intenção de Balaão, talvez naquele momento fosse a possibilidade de poder ganhar riquezas, e Deus então enxerga isso no coração dele, mas isso é algo interpretativo. Aonde eu quero chegar é que Balaão, nesse caminho, ele então se encontra com o rei Balaque, né? A hora que ele chega lá, no trajeto, inclusive a mula fala com ele, a história depois vocês dão uma lida lá, está entre números 22, 23 e 24, e no final das contas, ele começa a fazer altares e começa a falar com Deus para que então ele pudesse profetizar maldição sobre aquele povo, só que Deus não permitia, e pela boca do profeta ele na verdade só abençoava cada vez mais, porque de maneira alguma nenhum encantamento, nenhuma obra maligna, nenhuma maldição iria sobre o povo de Israel. Balaque ficou irritadíssimo com aquilo, mas Balaão deu a ele uma sugestão. Essa sugestão está implícita nas Escrituras, tanto nessa passagem agora que acabamos de ler em Apocalipse, como também em Números capítulo 31, versículo 16. Existe aí uma ideia de que Balaão, ele aconselhou Balaque a fazer algo, e esse algo foi o quê? Não tem como amaldiçoar esse povo, porém, você pode fazer com que esse povo peque, né? Vai lá, leva as mulheres para aquele lugar, os homens se deitarão com as mulheres de Moabe, e aí então eles depois começarão a idolatrar os deuses das mulheres de Moabe, e aí o Deus deles não estará compactuando com o pecado, e aí então você pode derrotá-los. Esse foi o conselho, né, de Balaão ao rei Balaque. E, bom, pegando o contexto desta história e trazendo aqui para Apocalipse, então a gente pode entender que existia um grupo ali, naquele momento, naquela igreja, que era firme, consistente com seus valores e princípios, ainda que eles estavam dentro de um contexto, de uma cidade que era totalmente idólatra, que era reconhecida por ter o trono de Satanás, que inclusive matou um dos seus representantes fiéis do testemunho do reino de Deus, do testemunho de Cristo, que era Antipas. Eles estavam firmes, existia um grupinho ali no meio que pregava essa doutrina de Balaão e deixava e permitia que o pecado adentrasse a igreja. Olha que interessante isso, né? A gente trazendo para a nossa vida, você pega a própria Bíblia que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós, como igreja, não precisamos temer nenhuma obra de encantamento, nenhuma obra do diabo direcionada a nós. Entretanto, é importante que nós também sejamos rigorosos com o pecado, porque o pecado fere o nosso relacionamento com Deus. O nosso pecado nos separa de Deus e nos tira debaixo das suas asas e nos deixa expostos às consequências que o pecado e que o próprio mal em geral pode fazer conosco. Agora, um relacionamento com Deus é algo que não pode ser abalado por nada. Ninguém pode amaldiçoar aquele que é abençoado por Deus. Bom, então dentro daquela igreja estava havendo uma infiltração desse pessoal que seguia a doutrina de Balaão e que fazia aquele povo tropeçar diante dos filhos, tropeçar ali na verdade diante daquele contexto, e faziam com que eles sacrificassem a ídolos e prostituíssem. E também existia, no versículo 15 que eu estou aqui agora, pessoas que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Vocês se recordam? A gente estudou aí no vídeo 2 para a igreja de Éfeso que, diferente da igreja de Pérgamo, a igreja de Éfeso era consistente, ela conseguia expulsar, retirar essa doutrina dos nicolaítas ali. Já a igreja de Pérgamo estava permitindo que essa doutrina nicolaíta adentrasse a igreja, e isso Jesus tinha contra ela. Mas novamente Jesus apresenta a possibilidade de arrependimento para que haja então uma mudança, né? Uma recuperação desses erros que a igreja de Pérgamo estava cometendo. E para quem não recorda, né?
dá uma olhadinha lá no vídeo 2, né, na parte 2 desse estudo, sobre os nicolaítas, que resumidamente era uma doutrina que pregava a idolatria, que também pregava uma espécie de hierarquia dentro da igreja. Pelo menos isso é o que dá para ter como uma noção, porque não dá para afirmar de fato que não existem registros suficientes para que nós saibamos com certeza qual era de fato a doutrina dos nicolaítas. O que dá para deixar claro, o que dá para entender claramente é que era uma doutrina contrária à doutrina de Cristo. E isso tinha que ser expulso, tinha que ser eliminado do meio da igreja de Deus. Bom, continuando, então a gente viu aí sobre a igreja de Pérgamo, né, sobre Pérgamo, sobre o trono de Satanás, o que era isso, sobre Antipas, Balaão, Nicolaítas. E agora, no versículo 17, onde eu estou, existe uma promessa muito bacana, muito forte da parte de Cristo para com a igreja de Pérgamo e que também, obviamente, reflete na nossa vida. E isso, como uma palavra de Deus, ela já é de se esperar, né? E a primeira é que ele diz, versículo 17, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente sempre vê essa expressão aqui no Apocalipse. E diz que ao que vencer, ele dará de comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. Parando por aqui, só para a gente entender primeiramente com relação ao maná. Para quem não se recorda, maná também, mais uma vez fazendo uma referência à história dos israelitas na época ali do contexto do êxodo, de Moisés, do Egito, enfim, existiu no período que eles estavam andando, pagando pelo deserto durante aqueles 40 anos, Deus os alimentava. Uma das formas de alimentá-los era com maná, que caía do céu, né? Era uma espécie de pão com um sabor de bolo de mel, mas enfim, esse era um alimento que demonstrava o cuidado de Deus, né? E independente disso aqui ser um maná literal ou não, aqui está dizendo que Deus irá nos alimentar espiritualmente, que irá cuidar de nós e da nossa necessidade, né? Então eles não deveriam temer isso. E não apenas o maná, mas ele também daria àquele povo uma pedra branca, no versículo 17. E nessa pedra haveria um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Deixa eu te trazer um contexto sobre essa pedra branca, o que ela é, né? O que ela significa. É importante que no estudo do Apocalipse nós saibamos o que exatamente a gente deve procurar. Porque por ser um livro de profecia, e igual a gente disse na aula 1, como é um texto não só de profecia, mas com uma rica linguagem figurativa, né, não literal, nós não podemos, para grande parte do livro, afirmar com certeza o que é o que não é sobre diversas passagens. E este aqui é um exemplo. Por mais que eu vá te ensinar e te passar algumas teorias bem coerentes, né, bem que se encaixam nas regras de interpretação bíblica, não dá ainda para afirmar com certeza que é isso ou não, mas que de fato é algo que nos traz um refrigério, um alento ao nosso coração. E o que seria isso? Antigamente, no contexto aqui de João, uma pessoa que era presa, ela era colocada diante do juiz, na verdade, para julgar o seu crime, aquilo que ele cometeu, e caso a sentença, né, a definição ali do juiz seja que aquele réu fosse na verdade inocente, né, ou então o cara que pagou o preço e foi liberado, né, ou seja, acabou, já pagou o preço por aquilo, eles recebiam uma pedra branca. E essa pedra branca era um sinal para que todo aquele que na rua o encontrasse o acusasse daquilo que ele tinha feito, ele mostrasse aquela pedra branca para mostrar que ele era inocente. Ele foi inocentado daquilo e que não haveria justificativa para acusá-lo, né? Enfim, então essa é uma das teorias do significado da pedra branca. O segundo significado dessa pedra branca, também naquela época, era entregue uma pedra. E o exemplo que eu dei, a pedra branca tinha o nome da pessoa, e também, nesse exemplo que eu vou dar agora, a pedra branca tinha o nome da pessoa.
E neste segundo exemplo, o contexto era de uma festa que era mais reservada, mais privada, e que quando essa festa acontecia, para ser chamados os convidados VIPs, né, os convidados mais especiais daquela festa, eram dados a eles pedras brancas com o nome, para que eles pudessem aparecer na festa e se identificassem com aquela pedra como um convidado VIP daquele lugar. Então, independente de um contexto ou de outro, deste que eu estou explicando para vocês, olha que interessante o contexto disso para a nossa vida como cristão. Porque se a pedra branca seja um significado de inocentes, né, diante do tribunal, ou também de convidados de honra de uma festa, é muito interessante saber que nós receberemos essa pedra branca. Inclusive, os dois contextos aqui se encaixam perfeitamente num contexto de vida cristã, que ao chegarmos diante do tribunal de Deus, no grande dia do juízo final, nós teremos da parte dele a possibilidade de apresentar essa pedra branca e mostrar: somos inocentes. Somos inocentes não porque nós não cometemos crime, mas porque o nosso crime, o nosso pecado já foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Ou até mesmo somos convidados de honra do céu, da morada de Deus, da morada eterna, onde nós iremos habitar. Então, qualquer um dos dois significados é muito interessante saber que esta é uma promessa daquele que sempre cumpriu aquilo que prometeu. E a outra coisa também é que existe um nome escrito que só aquela pessoa saberia reconhecer. Também não dá para afirmar exatamente o que é isto de fato, e nem sei se se nós deveríamos ter o trabalho de procurar o que realmente significa isso, porque se fosse para mudar as nossas vidas, se fosse vontade de Deus que nós soubéssemos exatamente o que era, ele teria registrado desse jeito. Mas às vezes era para a gente olhar uma outra coisa. Por exemplo, por mais que eu não saiba exatamente o significado do que significa somente eu, né, e Cristo reconhecer aquele novo nome escrito na pedra branca, eu posso definir aqui que existe um sinal de intimidade. Existe um sinal de que se só eu ou só Cristo conhece o que está escrito, por mais que eu mostre a outras pessoas o que está escrito naquela pedra branca, isso significa que só eu e Cristo sabemos, que nós temos intimidade com Ele. Uma promessa de que aquele que não só, assim como a igreja de Pérgamo, se afasta da idolatria do seu contexto mundano, que ela não se abre mão dos seus valores, ainda que seus líderes, ainda que seus representantes estejam sendo perseguidos e mortos por causa disto, você fica firme e também se arrepende dos seus pecados, abre mão da doutrina de Balaão, abre mão da doutrina dos nicolaítas e permanece firme. A promessa é não somente a promessa de que seremos inocentados, convidados de honra e também seremos alimentados pelo maná de Deus, nós também teremos uma intimidade com Ele. Eu mesmo com a minha esposa, se a gente trocar olhares numa conversa com algumas pessoas, nós já sabemos o que um quer dizer para o outro. Porque nós nos conhecemos, temos relacionamento, intimidade. Então, isto aqui dá a entender de que Cristo, com cada um dos seus, cada ser humano que é diferente, que existe essa diversidade no mundo cristão, no meio cristão, Deus, Cristo Jesus, tem uma intimidade com cada um de nós. Beleza? Esta então é a carta à igreja de Pérgamo. E aproveita, nesse estudo para poder refletir sobre a sua vida, sobre o que poderia ser alvo de idolatria, alvo de que te afasta da vontade de Deus. Se arrependa, no lugar onde você está agora, entregue-se a Deus, entregue a sua vida a Cristo,
né? E a promessa é daquele que sempre cumpriu as suas promessas, que nós iremos ser alimentados, sustentados pela sua mão misericordiosa e também receberemos dele sinais de intimidade, de relacionamento, de sermos inocentados pelo nosso pecado, purificados por ele e por Cristo Jesus, e também seremos aí tratados de maneira íntima com este Deus. Amém? Então, fiquem aguardando aí o próximo estudo, né? No domingo que vem a gente vai concluir o capítulo 2 de Apocalipse, para a gente continuar dando sequência ao nosso estudo. Anota, registra, igual eu já falei, para que nós realmente aprendamos o capítulo e saibamos responder qual a razão da nossa fé. Porque é um livro que parece uma fonte de heresias. Mas vocês estão vendo que se nós fizermos a exegese, a hermenêutica, o estudo apurado, detalhado do livro, nós não cometemos esse erro e nos tornamos cada vez mais fiéis e dedicados à palavra verdadeira de Deus. Amém? Então aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.